Oi, CH, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado aqui no Nossa Área, falando da Ponte Preta. Hélio dos Anjos anunciou ontem a rescisão de contrato com a Macaca. Ele estava no Majestoso desde 23 de fevereiro de 2022. Chegou com a Ponte em situação complicada no Paulistão e não conseguiu evitar o rebaixamento. Na Série B, teve uma campanha irregular, depois reagiu no segundo turno, quando chegou até a pensar no G4. Fez, portanto, um brasileiro sem sustos com relação a rebaixamento. Hélio chegou ao clube ontem por volta das 2h30 da tarde, conversou com 2 pessoas e decidiu deixar a Ponte. A saída foi confirmada pelo próprio treinador em contato com a reportagem da Rádio Bandeirantes. Ele não quis dar entrevista e disse que a rescisão dele será homologada na Justiça. Entre as justificativas, disse que foi uma somatória de situações e que o presidente Marco Eberlin deveria explicar. Agradeceu a oportunidade de dirigir a Ponte, a torcida, e disse que nem fala em voltar para a Ponte porque está com 65 anos e já encaminha o encerramento da carreira. Ao todo, Hélio comandou a Macaca por 66 jogos, com 27 vitórias, 21 empates e 18 derrotas, aproveitamento de 51,5%. Ele é o treinador com o maior número de partidas consecutivas à frente da Ponte desde Guto Ferreira, entre 2014 e 2015, também com 66 jogos. Hélio aparece na 17ª posição da lista de nomes que mais dirigiram a Macaca na história. Portanto, o Hélio está fora. Para o duelo contra o Criciúma, 9h30 da noite de sexta-feira, no Majestoso, Felipe Moreira, Nenê Santana ou Ivo Sec. Um deles deve assumir o comando da Macaca enquanto o novo treinador não for contratado. Ontem, no Esporte em Debate, o presidente Marco Eberlin concedeu entrevista e falou sobre a saída de Hélio dos Anjos. Vamos ouvir um trecho. Fui informado pelo procurador do Hélio, às 16h30, acredito, 16 horas, porque ele também acho que não conseguiu falar comigo, e o Hélio gostaria de sair, queria sair do clube. Então, informado pelo procurador, volta de 2h30, então você vai deixar um espaço para que eu possa atender a outra. Até porque eu não tenho muita coisa para passar hoje para o ouvinte Ponte Preta. Diferente do que você falou, não teve treino hoje pela manhã. O Hélio chegou por volta de 2h30 para ministrar o treino no CT. Tá certo? Eu nem falei com o Hélio ainda, fui informado pelo procurador do Hélio, às 16h30, acredito, 16 horas, porque ele também acho que não conseguiu falar comigo, e o Hélio gostaria de sair, queria sair do clube. Então eu nem falei com o Hélio, que o Hélio teria pedido demissão. Tá? Acredito que existe um desgaste depois de 15 meses, até porque a Ponte Preta viveu e vive inúmeros problemas financeiros. Tá? Hoje a Ponte tem uma coisa muito mais equacionada financeira do que tinha no ano passado. Tá? Ocorre às vezes que numa semana você solta o pagamento para um pessoal e na outra acaba recebendo o outro. Isso às vezes deixava ele, mas ele acabou administrando e não tinha problema. Mas acabava irritando o Hélio. O Hélio, eu finalizei o pagamento de todo o ano passado, acho que no mês anterior aí para o Hélio. O Hélio tem uma pendência que não é grande de salário, ele tem a premiação que ele precisa receber, mas ainda não virou pendência, vai passar a ser pendência agora para a gente acertar, premiação do acesso. Mas eu acredito que seja um desgaste normal. O Hélio também queria um time na cabeça dele ainda muito mais competitivo, mas eu tenho que ser correto com o torcedor e com o meu conselho deliberativo. Eu não posso trazer aqui jogadores com salários de Série A, de culto, ou mesmo de ponta de Série B, porque o clube não vai poder honrar compromisso. Se eu comecei a acertar a casa esse ano, comecei a colocar os salários top, boa parte do elenco já tem um salário cravado dentro do mês. Isso, quando eu falo que às vezes um fica para trás, eu tenho meia dúzia de jogadores que tem resquício do ano passado. Mas a maioria, 90% do elenco, tem o salário já cravado, recebeu o mês de abril. Ou seja, o mês de março já recebeu. Tá? Eu tenho com os jogadores a pendência mesmo também agora é a premiação, que nós temos um acordo para pagar no decorrer desse mês agora de abril, após o término do Campeonato Paulista. Ou seja, o acesso e o título. Fora isso, foram pedidos por volta de 5 contratações, 3 nomes que solicitou a diretoria chegaram, foram 2 zagueiros e um volante pedidos por ele. Existia uma condição de trazer 2 jogadores melhores para o compartimento de ataque.
ou melhores, em condição de jogadores de um nível iguais aos nossos titulares ou até superiores. Os jogadores indicados por ele, inclusive, um não quis vir para o clube, até achei que era pensando que a Ponte vive um mau momento, não tá, falei, pô, se ele vai ligar para o jogador, ele está em ordem a casa. Mas não é. Declina o nome do jogador. É o Carlão no Noroeste, que ele havia me pedido. O Carlão renovou o contrato com o Noroeste para disputar 2 anos que vem, não quer sair de lá. Foi tentado de tudo, ele não quer vir. Ele não foi para lado nenhum, só se ele foi surpreender, foi para outro clube amanhã, mas até agora não saiu. Ele me pediu o Yuri, que estava no Vila Nova, que havia passado por aqui, que não havia sido tão bem assim, já tinha declinado isso para vocês aí também, eu tinha falado isso para vocês também na entrevista que eu dei semana passada. O salário era alto, mas não aceitávamos pagar o salário, só que ele tinha uma pendência com uma gestão anterior, ou com gestões anteriores, né? Algo por volta de 250, 220, uma coisa assim, depois seria mais percentual do empresário, isso ia onerar demais, não dava para trazer. Era um outro nome. Um outro nome, o Ayrton do Atlético Goianiense. É um nome que nós até entendíamos que podia ajudar a Ponte, mas o Atlético Goianiense só quer vender os jogadores. A Ponte não tem condição de contratar um jogador caro hoje e fazer investimento que ele vai deixar de pagar salário. Nós temos o transfer ban para pagar. Então foram esses os nomes, até porque existe uma dificuldade desse nome de atacante liberado. Você pega os clubes de Série B, você tem o que joga e já não tem um reserva igual o que joga. Entendeu? Porque não dá, não tem jogadores na praça. E outro problema, os clubes não podem trazer jogadores que estão terminando o contrato no exterior, só podem trazer na janela de julho. Então o mercado ficou extremamente restrito para trazer jogadores. Mas o Hélio também queria contar com uma condição melhor, um elenco talvez melhor qualificado. Eu acredito que tudo isso tenha levado o Hélio a desistir. Não acredito que ele tenha outro clube. Eu do Hélio só posso dizer que ele ficou comigo todo esse tempo. É um cidadão de caráter, foi meu parceiro, houve desencontros, é lógico que há. Depois de 15 meses, empregado e empregador, algum desgaste, alguma coisa que um concorda, outro não concorda, mas nunca mais que isso. Tá? Meu maior carinho, respeito, admiração. Hélio entra para a história da Ponte Preta como um treinador que levantou um título depois de 54 anos. Infelizmente me pediu demissão, vai sair. As portas da Ponte continuam abertas para o Hélio e vida que segue. Esse é o presidente Marco Eberlin, que participou do Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes nesta terça-feira. O BID da CBF-CH oficializou o 3º reforço da Ponte Preta para a sequência da Série B. A Nilson teve a documentação registrada no Boletim Informativo Diário e já liberado para a estreia no Campeonato Brasileiro. Ex-Náutico, lateral direito, assinou contrato em definitivo com a Macaca por 2 anos até 10 de abril de 2025. A Nilson tem 21 anos e foi revelado na base do São Paulo, mas não atuou no profissional do Tricolor do Morumbi. Ele estava emprestado ao Náutico desde 2022. Na atual temporada foram 17 jogos e 2 gols marcados pelo Timbu. O jogador fica à disposição para a partida contra o Criciúma, portanto. Lembrando que esse jogo terá portões fechados, hein? Determinação do STJD, ainda advinda daquela confusão da briga entre as torcidas no jogo contra o Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado. Nos últimos 8 confrontos entre Ponte Preta e Criciúma jogando no Majestoso, a Ponte Preta ganhou 5 e houve 3 empates. No retrospecto dos últimos 18 jogos, a Macaca ganhou 8 e empatou 8. O Criciúma ganhou apenas 2 vezes. Essas as informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área.